Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. E aqui no Papo Certo, nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, trânsito, turismo e política. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Nosso papo de política de hoje estaremos tratando sobre o cenário político de 2024. Estamos recebendo aqui com muita satisfação o Dr. Rui Irigaray, que foi o 5º deputado mais votado da história do Rio Grande do Sul, secretário de Estado de 2019 e 2020 e vice-presidente da União Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigado pelo convite, Evanira, Amanda. Um prazer estar junto com vocês aqui. Seja muito bem-vindo. O Papo de Política é um dos preferidos dos nossos telespectadores. Então, você que já está nos assistindo, venha participar, enviando a sua pergunta ou comentário para o 3029 8080, que logo após o término do programa, o nosso convidado irá responder. Agora eu chamo um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. O Papo Certo também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, pelo YouTube e Facebook. E através dessas duas plataformas vocês já podem compartilhar. Doutor Rui, nos fale brevemente como foi o seu início na política e qual foi o start inicial. Ivanira, eu acho que a gente nasce político, né? Muitas vezes eu me perguntava, eu sou empresário desde os 12 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, 16 anos fui emancipado para poder criar minha primeira empresa, né, de locação de veículos na época. E naquele momento eu via que eu me relacionava com muitas pessoas, tinha facilidade de conversar, facilidade da gente se comunicar. E então por isso que eu acho que a gente nasce político, mas eu venho da política partidária desde 2009, quando eu me filiei ao primeiro partido, né, o qual eu fiquei até 2017 filiado. Né, e eu não gosto muito de trocar, na vida eu acho que a gente tem que construir histórias. E eu construí uma história durante aqueles anos que eu fiquei em determinado partido, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E depois, com um novo projeto, né, a convite do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que em 2016 a gente já vinha com uma amizade pessoal desde 2014, por uma afinidade de pauta, ele me convidou para concorrer a deputado na época. E eu não imaginava participar de um pleito eleitoral, mas eu venho desde 2009 na política, né, diretamente, como filiado de partido e também construindo uma história. E ali depois eu fui para o PSL, né, que era o partido que o presidente, então, deputado federal Jair Bolsonaro estava, e fui presidente do PSL aqui no Rio Grande do Sul, fui presidente da Juventude, então ocupei vários cargos dentro do partido. E o partido hoje se chama União Brasil, que foi uma transição, uma união entre PSL e Democratas, e hoje sou vice-presidente estadual do partido. Foste secretário dos anos de 2019 e 2020.
Nos traga, por gentileza, quais foram as obras ou ações mais importantes que tu fizeste. Eu acho que a gente chegou num momento muito difícil. Eu me lembro que o governador Eduardo Leite, quando me procurou para ocupar a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que está entre as secretarias mais importantes do governo, ele me disse, olha, vai ser um desafio para ti, tu como parlamentar, como deputado, tu tem uma certa autonomia, tua agenda, teus horários, tuas pautas, e a gente tem um grande desafio econômico e fiscal no Estado. O Estado está vivendo uma grande crise e o governador entendeu que eu era a pessoa adequada para ocupar aquela secretaria, que é uma secretaria de grande relevância, principalmente naquele momento que o Estado estava desacreditado pelo empresariado, principalmente para atrair novos investimentos. A gente conseguiu, né? Isso aí não foi um trabalho do Rui, não foi um trabalho do secretário Marco na época, da secretária Eliani, foi um trabalho de equipe que foi feito, né? E nós conseguimos reestruturar, né, o Estado do Rio Grande do Sul. Isso daí não é uma coisa que é pública e notória, né? Quando eu cheguei na Secretaria de Desenvolvimento, a folha de pagamento do funcionalismo já estava quase na terceira, colando uma na outra já. Então, a gente vivia uma grande crise no Estado, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu me lembro que o meu carro oficial, ele tinha 10 anos de uso, estava com quase 300 mil quilômetros de uso, né? Um carro de secretário de Estado, né? De representação. E a gente conseguiu, com todo um trabalho que a gente fez de reestruturação. Eu, quando cheguei ali na secretaria, para vocês terem ideia, Ivanir e Amanda, tinha 7 mil processos parados na junta comercial, e a junta comercial ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento. Eu, na primeira semana, eu despachei direto da presidência da junta comercial. A gente criou um processo ali de digitalização da junta comercial. Era a pior junta comercial do Brasil. Ela tinha um problema muito grande, porque era tudo um processo manual que era feito, né, em processos que deveriam ter, não precisava uma complexidade dessa forma, né, ser feito de forma manual. E nós digitalizamos toda a junta comercial. Hoje ela é uma das mais eficientes do Brasil. Então foram vários legados. Eu presidi o Fundopem, o Integrar, que são incentivos fiscais e financeiros. Eu presidi o Conselho, então a gente atraiu novos negócios, novos empreendimentos para o Estado. Eu posso dizer que eu não perdi nenhuma empresa, nenhuma indústria que procurou a Secretaria de Desenvolvimento para outros estados da Federação. Não perdi nenhum. Todos que procuraram, a gente conseguiu viabilizar, de alguma forma, recursos através dos bancos de fomento ou através de incentivos fiscais para que continuasse aqui no estado do Rio Grande do Sul e atraímos novos investimentos. Eu parabenizo pela ação que eu, como contador, vivo diariamente, o envolvimento com tudo isso que o Dr. Rui trouxe aqui para nós. Junta comercial realmente muito eficiente hoje. Eu acompanhei toda essa digitalização, inclusive questão do Fundopem também, eu atendo algumas empresas, nós temos aí alguns projetos. Tem um exemplo de uma empresa que, muito com incentivo aí fiscal do Fundopem, cresceu 10 vezes em 8 anos, e muito com incentivo aí do Fundopem e incentivo do governo do estado. Então, parabenizo por isso. Mas, mudando um pouquinho agora, doutor, qual a importância da família numa eleição? Até nós temos aqui a sua filha, né, participando nesse momento. Eu acho que a família para o senhor está presente no dia a dia. Com certeza. Eu falo, agora como dirigente partidário, a primeira coisa que eu falo para os pré-candidatos é que eles têm que ter apoio em casa. Se eles não tiverem apoio da família, esquece concorrer, esquece participar da política, porque a vida política é uma vida que demanda muito tempo. Tu não tem dia, não tem horário, não tem final de semana, é de segunda a segunda, telefone tocando, chamando, de madrugada muitas vezes. Esse dia meu telefone tocou uma hora da manhã, né? E então a gente tem muitas demandas, né? E a gente construir isso daí sozinho é impossível. A gente tem que ter apoio da família, porque a família é um grande incentivador. Se tu não tiver aquele incentivador dentro de casa, realmente não consegue construir nada. Eu tive um caso de uma pessoa muito conhecida minha que tinha tudo para se eleger deputado numa determinada eleição, mas ele não tinha apoio em casa. E frustrou a eleição dele. Foi uma coisa incrível, uma pessoa que estava assim, que estava praticamente eleita pela construção que estava sendo feita, política, e com problemas familiares ele não conseguiu deslanchar a campanha dele, acabou fazendo uma votação muito boa, mas não conseguiu se eleger realmente por esses detalhes que são muito importantes. O senhor, como vice-presidente da União Brasil, poderia nos falar o porquê que a União Brasil é considerado centro-direita? Porque o quadro partidário, hoje os partidos perderam muito a sua identidade política. O partido hoje, as pessoas falam, trocam partido como se trocam de carro, né? E eu acho que é uma coisa
que deixa uma vulnerabilidade muito grande na política. A União Brasil ele tem uma identidade de centro-direita pela conjuntura dos nossos parlamentares, principalmente na Câmara Federal e no Senado da República, que são de uma linha realmente que buscam a liberdade econômica, que é uma pauta de centro-direita, que defendem valores de família, né, que são contra o aborto, né? Então, tudo isso aí, ele cria uma identidade de um partido de centro-direita. A gente tem grandes nomes no partido, um deles é o senador Sérgio Moro, né, que é senador da República pela União Brasil. E então, realmente, a gente vê que essa é a nossa identidade. Mas, claro, que temos pessoas que não pensam igual a mim, ou igual ao deputado federal Luiz Carlos Busato, que é o nosso presidente do partido, que pensam diferente. E isso nós temos que respeitar, porque isso daí faz parte do processo democrático. E a gente tem que dar liberdade para o partido nos municípios para eles terem essa autonomia, né? Que a conjuntura política em cada município ela é muito diferente uma da outra. E a gente, como dirigente partidário, a gente tem que saber ter discernimento que, às vezes, as coligações municipais elas vão ser diferentes de uma coligação a nível de Estado ou a nível realmente federal. E, doutor Rui, o senhor como dirigente partidário pode nos falar aqui quais as metas do União Brasil, então, para as próximas eleições? Hoje nós somos o terceiro maior partido do Brasil, né? A União Brasil é o terceiro maior partido do Brasil. Tem uma das maiores bancadas de deputados, 59 deputados federais. E a gente hoje estamos construindo aqui no estado, eu sou fundador da União Brasil aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto com o deputado federal Luiz Carlos Busato, né? E nós estamos construindo um partido aqui muito forte. Hoje nós temos 2 secretários de Estado, 3 deputados estaduais, 1 deputado federal. E nós estamos procurando aqui no União Brasil ter pelo menos, agora, nos próximos dias, que estão fechando agora a janela, né, partidária, que dia 6 encerra a janela partidária, para filiações, para quem vai concorrer. Então, nós a partir daí, nós queremos ter pelo menos 170 municípios com executivas municipais do União Brasil. E pretendemos eleger aí uma série de prefeitos, pelo menos aí entre vice-prefeitos e prefeitos, em torno de 70 prefeitos e vice-prefeitos. Queremos estar entre a terceira e a quarta força política aqui do estado do Rio Grande do Sul. Rui, nós aqui no Papo Certo não somos políticos e nem partidários. Temos uma linha editorial de seguir trazendo a informação para quem nos assiste. Sim. Mas temos uma pergunta para ti que é um pouco polêmica. Sim. Tu acredita na possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso? Olha, a possibilidade existe, tá, do ex-presidente ser preso, mas eu acho que o ex-presidente Bolsonaro, caso ocorra a prisão dele, vai ser bom para a direita, que o presidente Bolsonaro vai se tornar um mártir, né? E porque realmente esse apelo que está se formando, porque o que eu faria se eu estivesse do outro lado do balcão, como a gente está acostumado com venda, né? Se eu fosse do polo da esquerda, eu procuraria falar o mínimo possível do presidente Bolsonaro, esquecer o nome dele, porque quanto mais tu fala, mais tu vai criar essa polarização e mais tu vai instigar as bases, né? Isso daí, politicamente, é muito bom para o presidente Bolsonaro e para a direita. Claro que a gente, quando a gente está na política, a gente está exposto, a família sofre, né? Acaba sendo, o presidente Bolsonaro, quando falou que é uma prisão, a presidência da República, ele não estava errado, que é uma prisão, acaba sendo uma prisão. Mas ele é presidente da República, está viajando para cima e para baixo, está curtindo, está lá andando de jet ski. Mas não é, isso aí a pessoa não tem liberdade para nada. Ela não vive, ela vive fechada num mundo que ela não tem liberdade de mais nada na vida. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro sendo preso, tá? Eu acredito que vai ser um apelo muito forte para a direita para as eleições de 2026, para o próximo pleito eleitoral. Não acho que vai ocorrer, mas pode sim, pelo que está acontecendo, assim, essa crescente perseguição ao presidente Bolsonaro. Muito bem, só temas polêmicos. Agora eu vou trazer mais um polêmico, então, como o nosso programa aqui. Na sua opinião, como o senhor avalia o atual governo do presidente, então, Lula? Eu avalio pelas contas públicas. A gente tem que... Eu olho muito para a economia. Acho que qualquer governo, ele tendo estabilidade, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, são governos que tu consegue também uma estabilidade política, até mesmo dos opositores. Nós vemos ali um déficit fiscal em fevereiro de quase 60 bilhões de reais,
é muito alto o déficit fiscal. A população não entende muito como é que funciona essa questão das contas públicas, e a gente que está acostumado, é um risco muito grande, né? Se num mês foi o mais alto da série histórica, se num mês teve quase 60 bilhões de déficit, vocês imaginam que pode ter esse ano de déficit fiscal. Então, o que acaba acarretando nisso tudo, tá? Juros mais altos, né? O governo emite título, o Banco Central emite título, vende título, né? E isso daí fica pagando juros para esse título. A população não sabe disso, então ela não entende. Isso é muito ruim. Depois que inventaram esse sistema de venda de títulos, do governo se autofinanciar, a população não tem essa noção como funciona a economia num país. E por isso que a gente fala de dívida pública. Vai chegar um ponto, o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não conseguia emitir título porque o Estado não consegue emitir título. Mas o governo federal vai chegar um ponto que vai ficar impagável as contas públicas, né? E quando chegar a esse ponto, o país vai entrar numa crise como entrou a Grécia. E nós vemos assim que o absurdo que se tem... Uma vez eu estava debatendo com um ex-deputado do PT até, e ele disse que não tinha que ter teto de gasto. E ele foi prefeito 2 vezes da cidade de Porto Alegre. Eu fiquei pensando, mas olha só, então quer dizer que a pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ela gasta 15 mil reais por 5 anos, ela cria um endividamento, ela não vai ter como pagar aquele endividamento. Isso daí também é com as contas públicas, e é o que está acontecendo com o Brasil. Então, eu avalio que está péssimo o governo federal, já teve tempo já para ajustar as contas públicas, já está praticamente um ano e meio já no poder, o presidente Lula, e não ajustou. Está aí os resultados que está a economia. Está sendo um desastre para o país e vamos deixar um legado muito ruim para as próximas gerações. Bom, nosso papo de política, então, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores, Fortus Group e Prime Gourmet, e já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos, e o Papo Certo também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, o 521 da NET Claro e o 513 da Vivo, 19 da TVN e 192 da TV Tubarão. Dr. Rui Irigaray, o senhor considera que a direita está organizada no Brasil? Tem algumas coisas que a gente tem que aprender com a esquerda, né? A esquerda, ela vem há muitos anos se organizando. Ela sempre foi organizada, a esquerda. Tanto é que eles têm um programa de doutrinação dentro das escolas e dentro das universidades. Coisa que a direita... Na realidade, a direita é muito precoce no Brasil, né? Não se falava em direita. Não tinha esse conceito de direita no Brasil, nem de esquerda, né? Se falava em comunismo, socialismo e nada mais que isso, né? E a direita, ela vem aos poucos agora engatinhando numa organização, infelizmente, porque lutar contra um sistema organizado, que é os partidos de esquerda, que sabem trabalhar muito bem suas bases eleitorais e suas bases ideológicas, é muito difícil. Então, acredito que esse conceito que virou... Eu, em 2016, eu falei para o presidente Bolsonaro, na época, eu chamava ele de capitão. Capitão, o senhor não é mais o Jair Bolsonaro deputado. Ninguém conhece a sua história como deputado federal. O senhor ficou 6 mandatos aqui, mas ninguém... No máximo, no Rio de Janeiro, algumas pessoas conhecem a sua história. O senhor é um conceito. O senhor não é mais o deputado Bolsonaro, o senhor é um conceito, porque ninguém sabe a sua história. O que o Bolsonaro fez de projeto de lei? Qual comissão que o Bolsonaro participa? Ninguém sabia.
só sabiam que ele era um conceito. Que esse conceito depois virou mito, virou outros nomes ali, que virou direita, né? Que o Bolsonaro é a direita, ele personalizou a direita no Brasil em nome de Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Bolsonaro, ele é um conceito, ele é a direita hoje no Brasil, a referência da direita. E por quê? Mas ninguém sabe, anteriormente à presidência da República, a história dele. Sabem que foi capitão do Exército, mas não sabem o que aconteceu no Exército, não sabem o que aconteceu na Câmara. Não que ele tenha sido um parlamentar ruim, mas ninguém sabe a história dele. E ele foi um bom parlamentar, mas ninguém sabe a sua história. Na maioria das pessoas, 99% das pessoas não sabem disso. Então, a direita no Brasil, ela é muito embrionária ainda e tem muito que aprender. Nós temos muito que aprender e, principalmente, o erro principal da direita no Brasil, ela é desunida. Ela se ataca. Eu vejo um caso do senador Sérgio Moro. O Sérgio Moro, para muitas pessoas não sabem, mas ele foi a pessoa que participou de todos os debates ao lado do presidente Bolsonaro, presidenciais agora. E o pessoal está atacando o Sérgio Moro, pessoa que ajudou o Bolsonaro nas eleições de 2022. Então o pessoal atacando uma pessoa que estava lá do lado dele, a pedido do próprio Bolsonaro. Então é umas coisas assim que a gente não consegue entender. A esquerda chega numa sala, podem se matar lá dentro, mas todo mundo sai de mãozinha abraçada lá, ó, tamo junto. Isso daí é uma escola que nós temos que ter a humildade de aprender. Como tu disseste, né? Hoje em dia troca-se de partido como se troca de carro. É verdade. Bom, continuando, trazendo para o cenário atual do Rio Grande do Sul, qual a sua opinião em relação ao governo do Eduardo Leite? O governador Eduardo Leite é uma pessoa extremamente preparada, tive a honra de trabalhar com ele, pessoa que realmente tem uma cultura que eu acho que a gente tem que ter cultura para ocupar esse tipo de cargo de governo, de presidência da República. Ele tem uma cultura excepcional, uma pessoa formada para isso e preparada para tal cargo. E está aí o resultado, né? Nós tínhamos um Estado falido, sem recursos para investimento, uma dívida fiscal impagável. Em pouco tempo, em praticamente 24 meses, nós conseguimos reverter essa realidade. Eu estava ao lado do governador como secretário de desenvolvimento do Estado naquele momento, reverter essa realidade. E nesse período de 5 anos e meio de governo, foi o período da história que teve maior investimento em obras públicas da história do Rio Grande do Sul. Hoje nós vemos, quem anda no interior do estado, vê obra em todas as partes, vê asfalto, vê aquelas rotatórias nas entradas dos municípios, coisa que não tinha antes os acessos, entre outras coisas. Tinha uma dívida com os hospitais de quase R$1 bilhão quando o governador Eduardo Leite assumiu. Foi quitada essa dívida. Então, assim, não foi fácil todo o processo que teve, então, realmente, eu considero o governador Eduardo Leite o melhor governador da história do Rio Grande do Sul. Pelos números que estão apresentados, não é o Rui Irigaray, não estou falando de questão ideológica, não estou falando de outras questões políticas, estou falando de resultados econômicos para a população gaúcha. Hoje, vocês olham a Brigada Militar, olha o investimento que tem em viaturas, no efetivo da Brigada Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal, não tinha nem viatura nas ruas, 3 meses praticamente salários atrasados. Daí os números, a gente não vai inventar número, é a realidade. Muito bem. E qual a sua opinião em relação à reforma tributária que a gente está vivendo aí no Brasil? Foram tantos anos discutidos a reforma tributária, né? E tantos anos, e a gente vê uma reforma tributária que eu não sei se atende aos interesses de todos os estados da federação como deveria. Eu sou contra os privilégios que tem o Norte e o Nordeste, privilégios constitucionais, que tem os fundos constitucionais que tem o Norte e o Nordeste. Sou totalmente contrário a isso, porque aqui mesmo no Rio Grande do Sul temos regiões que são desprovidas de regiões que não têm estratégia nenhuma para o desenvolvimento. E então eu sou contra muitas coisas que foram benefícios que foram providos para outros estados da federação. Eu acho que o Rio Grande do Sul foi penalizado, sim, por essa reforma tributária. Eu acho que não foi bom para o estado do Rio Grande do Sul. E só quem mais uma vez se beneficiou foi os estados do Norte e Nordeste. E aqui não é nada contra o nordestino, pelo contrário. Nós estamos falando de números, né, e de fatos que são relevantes para a nossa economia. Eu tenho que pensar em primeiro lugar na população do meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Eu sou brasileiro, mas cada um tem que cuidar do seu espaço, né? E aqui realmente nós somos prejudicados por essa reforma. Em relação ao sistema parlamentarista, o senhor acredita que daria certo aqui no Brasil? Hoje a gente vive, né, um presidencialismo de coalizão, né, com o Congresso Nacional. Eu acredito que hoje já vivemos isso, né?
até porque o Congresso Nacional nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, ele tem uma força política muito grande, principalmente pelas emendas parlamentares. Os deputados hoje eles definem grande parte do orçamento para onde vão os recursos, né? Deputados e senadores. E então eu acredito que hoje o sistema político ideal para o Brasil seria um sistema parlamentarista, porque já está pré-estabelecido isso na nossa nação. Né? Já praticamente funciona nesse modelo. Eu acredito que seria o sistema ideal para o nosso país. Dr. Rui Irigaray, quem o senhor acredita que possa substituir Bolsonaro caso ele não concorra no próximo pleito? Eu acredito muito no governador Tarcísio de Oliveira, tá? Já disse que não quer, está muito bem em São Paulo. Eu acredito no governador Eduardo Leite, que demonstrou já aqui no Rio Grande do Sul, com toda a reestruturação que fez o nosso estado, como se faz. O governador Zema, né? E também acho que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também tem grande capacidade. Mas está nos bastidores, assim, que a gente escuta muito, é o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é outra pessoa que eu acredito tem muita capacidade, já está no seu 3º mandato como deputado federal, foi o deputado federal mais votado da história do Brasil, é uma pessoa que conhece bem os bastidores de Brasília, e eu acredito que ele seria, sim, um bom presidente de direita, construiria muito bem e traria muito bem as nossas pautas de direita, principalmente da liberdade econômica e também a valorização da família brasileira. Doutor Rui, como ex-deputado, qual o projeto que ficou no seu legado? Eu acho que não foi apenas um projeto. Eu trabalhei muito como parlamentar junto à presidência da República pelo direito à defesa. O que é o direito à defesa? É o direito do cidadão devidamente qualificado tecnicamente e psicologicamente ter a sua arma como instrumento de defesa. Eu trabalhei praticamente todos os decretos e portarias da presidência da República no período do presidente Bolsonaro foram concebidas por mim aqui e da minha equipe aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente conseguiu tornar uma realidade essas políticas e, principalmente, isso refletiu na segurança pública. E a segurança pública, ela foi beneficiada através desses decretos. Podem ver hoje o armamento, os equipamentos da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, das Forças Armadas, tudo equipamentos hoje de alta performance, tudo por causa desses decretos e portarias que foram estabelecidas dentro do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi um trabalho realmente muito importante. Perfeito, então te agradeço muito a tua presença aqui conosco, foi uma excelente entrevista, já está convidado a voltar. Muito obrigado a vocês, Amanda, Evanir, obrigado pelo convite, podem contar sempre comigo aqui no Papo Certo. Muito bem, agradeço a todos que nos assistiram até aqui e quero deixar um abraço grande e especial a todas aquelas pessoas envolvidas com uma boa política. Então, meu agradecimento especial hoje para o Luciano Medina, que está conosco aqui no estúdio, né? Fez a nossa conexão com o Dr. Rui Irigaray. E também quero deixar um abraço para o deputado Busato, que em breve estará conosco aqui no Papo Certo. Muito obrigada a todos que nos assistiram e até amanhã.